Alguns anos atrás, eu recebi uma carta de uma mãe angustiada, de uma mãe desesperada. Na carta ela pedia para que eu falasse com o seu filho. O seu filho tinha mais ou menos 18 anos de idade. Ele estava se envolvendo com drogas por causa de certas amizades com a criminalidade. E a mãe estava desesperada. Inclusive, eu queria abrir um parênteses aqui para falar com aqueles já que nos acompanham através da internet. Querido, acorda. Abra os teus olhos. Existem certas amizades que nos colocam no fundo do poço. Existem certas amizades que nos colocam no buraco. Existem certas amizades que destroem a nossa vida, a nossa família, o nosso lar. E tem muita gente que não percebe isso. E talvez eu estou falando já para um jovem que me acompanha através da internet que não percebe, e certas amizades estão destruindo a vida desse jovem. Acorda, abra os teus olhos. E eu tentei falar com esse jovem. Me lembro que eu fiz um apelo para esse jovem. Ele deu sinais de que estava aceitando, porque lágrimas caíram dos seus olhos, mas uma semana depois, esse jovem faleceu, praticando um assalto com alguns desses seus amigos. Quando eu cheguei no velório, ali estavam alguns membros da igreja, naquele momento difícil, tentando dar um suporte para a família. Quando eu cheguei, a mãe do jovem me viu, e eu me lembro como se fosse hoje. Ela veio em minha direção na frente de todo mundo, sem vergonha nenhuma, me abraçou e começou a chorar. E ela perguntava assim para mim: por que, Joelisson? Por que, Joelisson? Gente, ao longo da minha vida de pregação do Evangelho, eu já recebi muitos abraços assim. Abraços fortes, abraços impactantes, abraços especiais. Mas eu digo o seguinte para vocês: poucos até agora superaram o de uma de nossas ouvintes do programa de rádio há mais ou menos 2 anos atrás. Eu estava na rádio falando da palavra de Deus, das verdades bíblicas naquele dia, e de repente uma mulher entrou na rádio e disse assim para as pessoas que lá trabalham: quem está falando aqui agora? Quem está falando? Quem é esse Joelisson Nascimento? E as pessoas que trabalham na rádio ficaram assustadas: o que é que está acontecendo? Quando eu terminei o tema, eu coloquei a música final, abri ali a porta dos estúdios, me dedicara com essa mulher olhou para mim: ah, é você que é Joelisson Nascimento? E eu disse: sou eu sim. E todo mundo ali olhando o que é que ia acontecer, as pessoas que trabalham na rádio. De repente essa mulher mudou da água para o vinho. Ela veio assim na frente de todos, me abraçou, e ela chorava, mas chorava muito, e dizia assim: obrigado por me falar da Bíblia. Obrigado por me falar das verdades bíblicas. Obrigado. Ah, querido, por que a gente tem tanto receio? Por que a gente tem tanto medo de falar da verdade, de pregar a verdade para as pessoas? Por quê? Gente, a verdade, ela é poderosa demais para ser escondida a 7 chaves. Ela transforma vidas, a verdade, ela liberta. Ela toca fundo no nosso coração. Está claro? Abra sua Bíblia. Você que me acompanha aqui, se você está com sua Bíblia, se não você ouve o texto bíblico, você que me acompanha através da internet, Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, eu vou ler a partir do verso 1 até o verso 4, que diz assim, verso 1: vi subir do mar uma besta, com 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres havia 10 coroas, e sobre as cabeças trazia nomes de blasfêmias. Aí o verso 2 diz assim: e a besta que vi era semelhante a um leopardo, os seus pés eram como os de um urso, e sua boca como de um leão. E o dragão deu-lhe o poder, seu trono e grande autoridade. E o verso 3 diz assim: também vi uma de suas cabeças como se estivesse ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. Então toda a terra se maravilhou e seguiu a besta. E o verso 4 e último diz assim, olha só: e todos
adoraram o dragão, pois concedeu sua autoridade à besta, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá lutar contra ela? Que texto interessante, que texto impressionante. Analise comigo, o texto bíblico diz assim: e vi uma besta que subia do mar. A pergunta é: o que isso significa? Bem, nós precisamos ir para Daniel. Em Daniel capítulo 7, o verso 17, eu vou ler para você. Daniel capítulo 7, o verso 17 diz assim: estes 4 grandes animais são 4 reis, que se levantarão da terra. Então você percebeu, à luz da Bíblia, bestas, animais em profecia significa rei, reino, nação. Repito para você: rei, reino, nação, isso é besta, animais em profecia. Agora, nós precisamos ir para Apocalipse, capítulo 17, o verso 15. Em Apocalipse, capítulo 17, o verso 15, ouça esse texto bíblico, é bem interessante, diz assim, Apocalipse, capítulo 17, o verso 15, está bem aqui, e diz assim, e disse-me ainda: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, nações, multidões e línguas. Então você percebeu? Água, mar em profecia significa povos, nações, multidões e línguas. Em outras palavras, em Apocalipse capítulo 13, do verso 1 ao verso 10, nós encontramos um poder político-religioso que se levantaria ao longo da história. E por que esse poder político-religioso se levantaria ao longo da história? Se levantaria, querido, para enganar o ser humano, para enganar a mim, para enganar você, para enganar teu esposo, para enganar tua esposa, para enganar pessoas, igrejas. Esse poder político-religioso se levantaria para enganar as nações da terra, para exaltar a tradição, o erro, a mentira, no lugar da verdade e da palavra de Deus. Se levantaria para perseguir o povo de Deus. Se levantaria, olha que coisa interessante, para ser adorado no lugar do próprio Criador. Porque esse poder político-religioso quer ser adorado, quer que as pessoas o adorem. Se levantaria para exercer um trabalho para o próprio inimigo de Cristo. Impressionante, não é? Sim, é impressionante. Agora a pergunta é: possível identificar esse poder político-religioso que se levantaria ao longo da história? Sim, é possível. Agora, antes, deixa eu falar para você que me acompanha através da internet. A verdade para alguns pode até doer. Pode até doer. Mas acredite, querido, é para o nosso próprio bem. É a verdade, sabe, que nos mostra o caminho que nós devemos andar. Às vezes a pessoa está perdida na vida, não sabe para onde vai, tantos caminhos, tantas direções. A verdade vem e mostra para a pessoa: é por aqui que você tem que ir. É a verdade que nos mostra que às vezes nós estamos nas trevas, na escuridão, e ela apresenta a maravilhosa luz. É a verdade que liberta a nossa vida, tantas pessoas presas. É a verdade, querido, que nos leva para mais pertinho de Jesus, sim, para mais pertinho de Jesus. Por isso eu falo com você que está aí me acompanhando através da internet, querido, abra o teu coração, sim, abra o teu coração, ouça sem preconceitos, porque esse é o nosso problema. Às vezes a gente vai ouvir a palavra de Deus e a gente já vem com os nossos preconceitos, porque eu nasci assim, porque me ensinaram assim, porque meu pai falou assim, minha mãe falou assim, meu pastor, a minha igreja e tal. Deixa o preconceito de lado. Deixa o Espírito Santo falar com você. Querido, só existe um poder político-religioso que se levantaria ao longo da história no mundo, que se encaixa perfeitamente com Apocalipse capítulo 13, dos versos 1 a 10. É Roma, em suas duas fases: Roma pagã, Roma papal. Roma papal. Como assim? Eu te explico. Em primeiro lugar, é esse poder político-religioso
que, de acordo com Apocalipse, ouça, capítulo 13, o verso 2. Eu vou ler para você mais uma vez. Apocalipse, capítulo 13, o verso 2, diz assim: a besta que vi era semelhante a um leopardo, seus pés eram como os de um urso, a sua boca como a de um leão, e o dragão deu seu poder, seu trono e grande autoridade. Então você percebe o seguinte: esse poder político-religioso tem um poder, tem uma autoridade, tem um trono, mas vem de quem? De Satanás. É esse poder político-religioso que copiou os elementos dos impérios que vieram antes dela. Eu vou te explicar melhor. O papado copiou de Babilônia a pretensão e o orgulho. É um poder cheio de pompa, majestade. O papado copiou da Medopérsia o culto no dia do sol, o domingo. É por isso que quando você vai, querido, no catecismo, você vai no catecismo, você abre o catecismo, aí você olha para a Bíblia aqui, aí está lá no catecismo: guardai domingos e festas. Mas aí você vai na Bíblia e não é isso que a Bíblia fala, mas o catecismo está lá: guardai domingos e festas. Copiou da Medopérsia. O papado copiou da Grécia o sistema de imagens e invocação dos santos. Por isso, querido, porque naquele tempo na Grécia era assim. Então o papado trouxe, é santo para lá, santo para cá, e a pessoa pode escolher: eu quero esse santo, eu quero aquele outro. Número 2, é esse poder político religioso que, de acordo com o verso 5, Apocalipse capítulo 13, o verso 5, vou ler para você, diz assim, ó: e foi-lhe dada uma boca que proferia coisas arrogantes e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. É esse poder político-religioso que dominou o mundo e proferiu palavras de arrogâncias e blasfêmias contra Deus. Isso se cumpre na história a partir do ano 538 até o ano de 1798, ou seja, os 1260 anos literais, de acordo com Apocalipse capítulo 12, verso 6, se nós aplicarmos o princípio de interpretação profética dia e ano, ou seja, em profecia, 1 dia, 1 ano, 2 dias, 2 anos, 5 dias, 5 anos, 10 dias, 10 anos, conforme está escrito em Números capítulo 14, verso 34. E nesse período, sabe o que o papado fez? Perseguiu. Nesse período o papado maltratou, humilhou, matou os cristãos chamados de santos no Apocalipse. A história está mostrando a Inquisição. As pessoas eram levadas em praças públicas, entendeu? Queimadas. Por quê? Por causa da palavra de Deus. Por causa da verdade, porque não aceitava esse poder político religioso, então era queimado. E eu vou te dar um dado bem simples. Ela reconhece que a Inquisição matou cerca de 2.000 protestantes em apenas 50 anos, somente na Holanda. Somente na Holanda, ela reconhece isso. Número 3, é esse poder político-religioso que, de acordo com Apocalipse capítulo 13, o verso 3, a primeira parte, diz assim, ó: também vi uma de suas cabeças como se estivesse ferida de morte. Teve um ferimento mortal em uma de suas cabeças. Em fevereiro de 1798, o Papa Pio VI foi preso por ordem de Napoleão Bonaparte. A história mostra isso. A partir da data 15 de fevereiro de 1798, o Papa não deveria exercer mais qualquer função. Resultado: despojado do seu poder civil e eclesiástico, o Papa Pio VI foi morto no exílio em Valença, na França, em 29 de agosto de 1799. Se cumprindo o que está escrito aqui em Apocalipse capítulo 13, o verso 3, primeira parte. E é esse poder político-religioso, número 4, que você percebe em Apocalipse capítulo 13, o verso 3, segunda parte. Olha só o que diz aqui, ó: mas sua ferida mortal foi curada. Então toda a terra se maravilhou e seguiu a besta. Impressionante, não é? É impressionante, gente. E eu vou te dizer uma coisa:
Já faz muitos anos que essa ferida mortal do papado começou. Já faz muitos anos que essa ferida mortal do papado está sendo curada. Basta você olhar nas revistas, basta você olhar nos jornais, basta você olhar na TV. Você se lembra quando o Papa veio em Portugal? Você se lembra, querido, você que está aí me acompanhando através da internet no Brasil, quando o Papa foi aí? A gente fala isso com todo carinho, mas a verdade tem que ser apresentada. Então o país parou. A TV mostrando o avião está chegando, e aí o avião pousando, e aí ele sai e dá ali sinal, e todos os jornais no país, em Portugal, quando foi no Brasil, cobrindo aquilo ali, aí tem um tapete vermelho, vem todas as autoridades do país, aí o que acontece? Entra no Papa Móvel, aí vai para lá, as pessoas, multidões gritando nas ruas, cartazes, chorando. Para você ter uma ideia, em 1962, João Paulo 23 foi eleito pela revista Time o Homem do Ano. Quando foi em 1994, João Paulo II foi o segundo Papa da história a receber o mesmo título, o Homem do Ano. E em 2013, o Papa Francisco recebeu o mesmo título pela revista Time, o Homem do Ano. Então você vê claramente as pessoas reverenciando, seguindo, adorando esse poder político religioso. Ouça, é um fato muito interessante que no funeral de João Paulo II teve a presença de 4 reis, 5 rainhas, 70 primeiros ministros, 23 delegações ortodoxas estavam lá, 8 delegações protestantes, 4 milhões de pessoas assistindo o funeral, apenas na Itália, em Roma. 2 bilhões de pessoas ao redor do mundo, na frente da TV, assistindo o funeral de João Paulo II. Querido, não vai demorar muito tempo para que esse poder político-religioso, a sua ferida mortal, esteja completamente curada. Não vai demorar muito tempo para que esse poder político-religioso, a sua supremacia, seja reconhecida em todas as partes do planeta, no Brasil, em Portugal, na Itália, na Inglaterra, nos Estados Unidos, aonde você for. Agora olhe nos meus olhos. Haverá um povo que, por ser fiel à palavra de Deus, sim, por ser fiel à palavra de Deus, haverá um povo que, por ser fiel ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ao Criador dos céus e da terra, a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, haverá um povo que, por ser fiel aos 10 mandamentos, sim, os 10 mandamentos, inclusive o sábado, conforme está escrito em Êxodo capítulo 20, do verso 8 a 11, Ezequiel capítulo 20, o verso 12, Ezequiel capítulo 20, o verso 20, haverá um povo, assim como fizeram os amigos de Daniel. Você se lembra? Os amigos de Daniel, eles não se prostraram. Os amigos de Daniel não adoraram a estátua do rei Nabucodonosor. Foi erguida a estátua, as pessoas começaram a tocar, multidões em volta, cantando, se ajoelhando, e os amigos de Daniel não se prostraram, não adoraram a estátua do rei Nabucodonosor. Haverá um povo que não se prostrará, que não adorará a besta que sobe do mar. Está escrito, eu vou ler para você, Apocalipse capítulo 13, mais esse verso, Apocalipse capítulo 13, o verso 8 diz assim: todos os habitantes da terra a adorarão, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Por isso hoje, eu quero fazer um apelo para você. Você que me acompanha através da internet, que está começando a estudar a Bíblia, começando a estudar as verdades bíblicas. Eu sei, esse é um tema profundo.
Gente, eu sei, isso é um tema impactante, é um tema impressionante. Para mim era mais fácil estar falando para você de curas. Para mim era mais fácil estar falando para você de milagres. Para mim era mais fácil estar falando para você, não que isso esteja errado, mas que Jesus encontrou Zaqueu estava no pé. Para mim era mais fácil estar falando para você, o jovem rico foi, e o milagre dos pães e dos peixes. Claro, isso tudo tem que ser falado. Mas uma mensagem como essa eu sei, é forte, é impactante. Você que está começando a estudar a Bíblia, começando a conhecer as verdades bíblicas, mas eu quero apelar ao teu coração hoje: não adore a besta que sobe do mar, não adore esse poder político religioso, não adore a criatura no lugar do Criador, não adore o Papa, adore a Jesus. É Jesus que morreu por você, foi Jesus que colocaram numa cruz, abriu os braços e morreu por mim e por você. É Jesus que derramou gotas de sangue por mim e por você. É Jesus que intercede hoje pela tua vida, pela tua família, pelo teu casamento, pelo teu lar. Só Jesus pode mudar a tua vida, só Jesus pode mudar a tua história, só Jesus pode transformar os teus sonhos em realidade. É Jesus que está voltando para buscar a mim, para buscar você, buscar a tua família, quem você ama. Adore o Criador. E em segundo lugar, o meu apelo vai para aqueles que já conhecem a Bíblia, aqueles que já conhecem as verdades bíblicas. Quem sabe está me acompanhando aí através da internet, como você está aqui dentro da igreja e pertence ao povo de Deus nesses últimos dias. Você sabe a verdade, você entende a verdade. Quem sabe você é dirigente de uma igreja, membro de uma igreja, obreiro de uma igreja, missionário de uma igreja, pastor de uma igreja. O meu apelo para você é: não fique de braços cruzados, não fique vendo os sinais se cumprindo, as pessoas sofrendo, as pessoas no fundo do poço, nas trevas e de braços cruzados. Não tenha medo de falar da verdade para as pessoas. A verdade pode até doer nesse momento, mas depois vai produzir frutos para a vida eterna. Quantas vezes o meu pai falou para mim quando era pequeno: minha mãe, não faça isso. E eu olhava assim para o meu pai e dizia assim: meu pai não presta, minha mãe não presta. Olha o que falou para mim. Que pai é esse? Poderia ter falado outra coisa? E aí eu cresci. E hoje eu entendo que era para o meu próprio bem, que era para a minha própria felicidade, por mais que doesse, por mais que machucasse. Então não fique de braços cruzados, querido. Não tenha medo de falar a verdade. Fala da verdade, a verdade transforma, a verdade liberta, toca fundo no coração, traz esperança e salvação, como eu acredito que aconteceu com um senhor de cerca de 78 anos de idade, que entrou aqui nessa igreja. Sabe, esse senhor, ele me odiava. Ele não queria ouvir a Bíblia, não queria estudar, não queria aceitar. E por que ele me odiava? Porque um dia eu abri a Bíblia para o seu filho, e eu mostrei para o seu filho as verdades bíblicas, e seu filho aceitou. A nora desse senhor aceitou, o netinho também. Ou seja, nós não queremos mais seguir esse poder político religioso, nós não queremos mais adorar a criatura, nós não queremos mais adorar, entendeu? A besta que sobe do mar. Nós queremos adorar o Criador e tomar uma decisão. E aí esse senhor de 78 anos me odiava por isso, não queria me ver, falava mal de mim. Quando foi um dia, ele ligou a rádio. E nesse dia na rádio eu estava falando assim: ei, você que está aí me ouvindo nesse momento, você quer entender a Bíblia, você quer entender as verdades bíblicas, mas você não tem uma Bíblia. Então este sábado eu te espero na igreja, eu vou dar uma Bíblia para você. Isso, uma Bíblia para você, é contigo que eu estou falando. Quando foi sábado eu estava aqui. De repente, quando eu olho para a porta de entrada da igreja, aparece esse senhor de 78 anos de idade. E quando ele apareceu, eu confesso para vocês que eu fiquei assustado. Eu fiquei preocupado, eu fiquei com medo. Ele me odiava. Ele não queria saber de mim. E querido, você tem que entender uma coisa: pastor também tem medo. Pastor também precisa de conselho. Missionário também precisa de abraço.
A gente também sofre. A gente também chora, mas o problema das igrejas às vezes é que pensa que o pastor é um super-herói, que não precisa de um abraço, não precisa de um aperto de mão, de um sorriso, de uma oração. Eu sou um ser humano, eu fiquei com medo. Aí ele disse assim, calma aí, não precisa ficar com medo não. Eu vim buscar a minha Bíblia. Quando ele falou que veio buscar a Bíblia, aí eu me lembrei. Ele ouviu a rádio. Aí eu falei para ele, espera aí um pouquinho, eu vou buscar a Bíblia. E entrei na salinha para buscar a Bíblia. E no caminho eu confesso para vocês que eu sou assim, eu chorei. E vou explicar para vocês porque eu chorei. Porque esse é o mal do ser humano. Às vezes a gente olha para você, minha irmã, meu amigo, minha amiga que está me acompanhando aí. Quantas vezes a senhora olha para o seu esposo e diz assim, não há solução para o meu esposo, ele tem um coração duro, ele tem um coração de pedra, ele não quer aceitar. Quantas vezes, querido, você olha para sua esposa e diz, ela jamais vai aceitar, meu filho não vai aceitar, minha filha, meu tio, minha tia e tal, coração duro, coração de pedra. É assim que a gente faz. Mas a gente esquece que a palavra de Deus tem poder. Sim, tem poder. Deus tem poder. O Espírito Santo tem poder para amolecer qualquer coração. Minha amiga, continua orando pelo teu esposo. Continua orando, meu amigo, pela tua esposa. Não para de orar pelo teu filho não, que foi para o mundo, que foi para as drogas, foi se prostituir. Ora por ele todos os dias. Voltei e entreguei a Bíblia para ele. Quando entreguei a Bíblia, ele disse assim, escuta, eu posso ouvir a mensagem de hoje? Eu, claro que pode, senta aí e tal. Mostrei aí, me lembro como se fosse hoje, ali a cadeira e tal. Ele sentou lá. E aí me veio na mente, muda o tema. Porque eu tinha vindo para a igreja com um tema para apresentar. E aí na minha mente veio assim, muda o tema. E aí eu mudei naquele dia, eu falei, vou falar da volta de Jesus, e falei, Jesus vai voltar com milhares e milhares de anjos, com poder e grande glória, e vai ser uma maravilha, vai ressuscitar os seus filhos. Nesse momento nós vamos poder encontrar as pessoas que a gente amava e a morte já levou, abraçar, e vai ser maravilhoso. Mas você precisa se preparar, você precisa tomar uma decisão, você precisa entregar o coração a Jesus. Uma semana depois ele descobriu que estava com uma doença terrível. Dias depois acabou falecendo no hospital. A família veio para o velório e o seu filho, que havia aceitado a Bíblia, também veio. Quando terminou aquele momento difícil, o filho que tinha aceitado a palavra de Deus pensou, eu vou na casa do meu pai onde ele morava para ver como as coisas ficou. E ele entrou na casa, gente, quando ele entrou na casa, o coração dele ficou emocionado. Né? Lembrar onde o pai sentava, o que o pai fazia. Mas acima de tudo, no coração dele, a dor era o seguinte, será que meu pai aceitou a palavra de Deus? Será que meu pai aceitou as verdades bíblicas? Será que meu pai aceitou a Jesus? E foi doendo no coração dele. De repente ele sentiu como se fosse uma voz dizendo assim para ele, entra no quarto do teu pai, como se fosse uma voz, sentindo. Isso acontece com muitos de nós às vezes. E aí ele foi e entrou no quarto. E quando ele entrou no quarto, ele se deparou com a Bíblia. Era a Bíblia que ele havia ganhado no programa de rádio. E ele sentou, viu o nome do pai na Bíblia. Foi analisando e foi percebendo que tinha vários textos marcados na Bíblia, que ele ouvia o programa, as verdades bíblicas e marcava. E, inclusive estava marcado em Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. E aí o filho olhou para o céu e disse, Senhor, obrigado. Eu acredito hoje que há esperança para o meu pai. Eu acredito hoje que de alguma forma ele aceitou a tua palavra. Ele aceitou as verdades bíblicas. E agora chorou mais um choro de alegria. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor vai voltar. E quando o Senhor voltar, ressuscitará o meu pai. E eu vou poder abraçar ele e dizer assim, pai, que bom que o Senhor aceitou. Que bom que o Senhor abriu o coração.
Que bom que o Senhor deixou o preconceito de lado. Que bom que você deixou o Espírito Santo falar ao teu coração. Ah, querido, é isso, a verdade traz esperança e salvação. Por isso hoje eu tenho um desafio para você em primeiro lugar. Você que está me acompanhando aí, você que me acompanha nesse momento. Você aceita adorar o Criador? Você aceita adorar somente ao Salvador Jesus? Você aceita deixar de lado esse poder político religioso, o ser humano? Então meu desafio é o seguinte, você que está aí, você pode fazer isso, escreva aí nos comentários desse vídeo, sim, escreva aí, eu vou adorar o Criador. Sim, esse é meu apelo para você, você que está aí me ouvindo, querido, escreva, eu vou adorar o Criador, escreva aí. E meu segundo apelo vai para você que está me acompanhando e você conhece a palavra de Deus, você conhece as verdades bíblicas, quem sabe você nasceu dentro do povo de Deus, quem sabe você é um pastor, quem sabe você é um obreiro, um missionário, um dirigente de igreja. Não tenha vergonha de pregar o Evangelho. Não tenha vergonha de falar da verdade para as pessoas. Tudo bem, a verdade naquele momento pode até doer para algumas pessoas, mas depois vai produzir frutos para a vida eterna. Não fique de braços cruzados. E se você aceita o meu desafio para você que conhece o Evangelho, escreva aí nos comentários, eu vou pregar a verdade. Eu vou pregar a verdade. Isso, escreva aí. E você que está aqui, eu vou pedir para que você se levante, para que a gente possa finalizar com oração. Se você puder, se levante. Querido, você que me acompanha através da internet, feche seus olhos, nós vamos conversar com Deus. Senhor, muito obrigado por essa mensagem. Nós sabemos que é uma mensagem forte, é uma mensagem poderosa, mas nós entendemos que a verdade transforma, cura, liberta, pode produzir frutos para a vida eterna. Então, que teus filhos que acompanharam essa mensagem hoje aqui dentro, aí através da internet, decidam adorar somente o Criador dos céus e da terra. Decidam pregar o Evangelho eterno, as verdades bíblicas para muitas pessoas que estão perecendo nas trevas. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. E você que me acompanha através da internet, a mensagem serviu para você, foi importante para a tua vida, compartilha, querido. Não fica só para você não, coloca na tua página, no Facebook, isso, coloca na página de alguém que você ama, que sabe que precisa ouvir a mensagem, compartilha em vários grupos, para que mais pessoas sejam alcançadas. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.